Olá, amigos pecuaristas! Está começando mais um episódio do Genética com Digital, o podcast da Agro 10X, e hoje com convidados muito especiais aqui na nossa casa. Um episódio aí conduzido por mim, Dr. Fernando Vilela. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui com a presença de Antônio Balbino, da Agro Antônio Balbino, e William Cury Filho, da Brasil com Z. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Agro 10X. Que Balbino. Dia bom, né, Wagner? Que importante para a gente ter duas figuras tão importantes, né, dentro desse cenário do Nelore, viu? Para falar um pouco para a gente do trabalho que é feito desde que eles começaram o projeto de seleção lá na Agro Antônio Balbino e comentar, né, William, o que foi feito, como é que foi alinhado toda essa estratégia para chegar no Nelore que nós temos hoje, viu? Tá? Mas vamos deixar vocês contar um pouco para a gente, né? Com certeza, vamos passar a bola para os convidados. Isso. Né? Mas, Balbino, seja muito bem-vindo de verdade. Eu tenho uma apreciação grande pelo seu trabalho. Desde 2008, quando nos conhecemos, né? Já passaram-se aí 14 anos, né? Que bom tê-lo aqui. E para dar um pouco de contexto, um pouco de o que nós estamos falando em termos de Nelore, em termos de oeste da Bahia, em termos de trabalho, de seriedade, queria que você contasse um pouco sobre a história da Agro Antônio Balbino, que se completa aí de 26 anos, né, de seleção no Nelore. Conta para a gente um pouco aí desse trabalho. Bem, é um prazer estar aqui na Agro 10X, batendo um papo sobre o Nelore, sobre a criação, seleção. E, bem, pela nossa história no oeste da Bahia, já fazemos pecuária de idos de quase 100 anos atrás, na nossa família, mas a seleção do Nelore realmente começou, como você falou, há 26 anos. E nesses 26 anos passamos por diversos desafios, né? É uma região conhecida como uma região de fronteira agrícola, em que os desafios são também da pecuária enfrentar os caminhos de ocupação das terras em concorrência com a agricultura, um ambiente ainda pouco conhecido na exploração da pecuária com mais tecnologia, com mais conhecimento de situações de ocupação, de produtividade. Temos trabalhos da Embrapa que favorecem muito também ao centro-oeste, o Cerrado brasileiro. Mas, enfim, é o caminho que a pecuária cresce também, Brasil Central. O nosso desafio está dentro do desafio da maioria da pecuária comercial brasileira. E eu acho que isso é muito importante para quem faz seleção e ela fica mais sintonizada com o que o produtor também, que vai se utilizar desse processo de seleção, possa também ganhar em produtividade. E eu acho que nesse aspecto a gente tem um trabalho voltado para as condições de campo, onde selecionar o Nelore dentro do ambiente onde ele vai ser criado. Maravilha. E eu acho que tudo isso contribui nesse momento para que a gente tenha, consiga prospectar mais resultados, junto com tudo que a BCZ, a NCP e os programas que a gente participa, a Brasil com Z, trazendo ao conhecimento tecnológico, aportando também inovações do que a gente pode trazer de melhoramento e de seleção dentro do Nelore. O Nelore que é grandioso no Brasil inteiro, então a gente tem que se utilizar também da genética que é gerada e contribui muito para toda a grandiosidade que o Nelore tem feito na realização da pecuária de corte brasileira. E eu acho que com isso a gente tem tentado buscar o que há de melhor e contribuído também com o que a gente pode ceder de melhor em genética para que haja um crescimento favorável ao desenvolvimento da pecuária de corte. Interessante. Falando de Nelore, seleção no oeste da Bahia, e obviamente vamos falar bastante aqui de avaliação genética, avaliação visual, né? E William, conta pra gente um pouco aí como que foi a sua chegada, né? Há quanto tempo você está trabalhando no programa da Agro Antônio Balbino e como que foi esse início aí? Vamos pôr um pouco de contexto em tudo isso. Vamos lá, tudo bem? Wagner, Dr. Fernando, Balbino. Um prazer estar aqui nessa prosa boa, né? Sobre Nelore, sobre melhoramento, tudo aquilo que a gente vivencia e gosta muito, né? Apaixonado pela atividade. Bom, eu sou zootecnista de formação e fui para o campo logo depois da faculdade, isso final de 94,
e tive a oportunidade depois de voltar para a universidade, onde fiz mestrado e doutorado, e o resultado desse doutorado, para sintetizar, foi no mestrado a gente sugeriu uma nova metodologia de avaliações visuais, validamos essa metodologia no doutorado, que vem a ser o EPMURAS, e a repercussão dessa metodologia deu a possibilidade da gente, então, abrir essa empresa de consultoria que chama Brasil com Z, já há 18 anos. Uhum. No Balbino, já conheci o Nelore Bino por nome antes, né? Sim. E há cerca de 9 anos já estamos juntos, né, Balbino? Sim. Trabalhando nesse processo de seleção. Foi interessante porque nos encontrávamos assim nos eventos. Para mim marcou muito um evento lá na capital baiana mesmo, em Salvador, um evento grande, né, né Balbino? E aí encontramos, falamos um pouco, enfim, por afinidade na filosofia, a gente passou então a prestar esse serviço para o Nelore Bino, que vão desde os acasalamentos dirigidos até a condução do processo de seleção na desmama, sobre ano, pré-leilão, até a certificação e venda do produto propriamente dito, onde o grosso é touro, mas também saem matrizes à venda, enfim. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais. É uma genética que tem contribuído demais, não só para o oeste baiano, mas para o Brasil todo. Maravilha, né, doutor Fernando? Importante a gente ver, né? Um projeto bem alinhado, direcionado para realmente o que o produtor precisa. Balbino, se a gente fosse... hoje, quais são os principais pilares dentro do projeto seu de seleção? O que você... quem está nos assistindo, como é que a gente pode orientar essas pessoas? Como que está alicerçado esses pilares? Como que eles estão alinhados aí? Bom, eu diria para você que, antes de tudo, uma boa assessoria é um grande pilar, porque uma assessoria técnica é quem orienta bem o criador. E, através desse assessoramento, a gente vai conduzindo conforme a gente tem ferramentas também e capacidade de exercer a seleção. O William falou que a gente trabalha em toda uma condição de oferecer animais bons ao mercado. Eu acho que, particularmente, inclusive, o progresso genético do nosso rebanho, do nosso programa de seleção, tem permitido cada vez mais termos animais com mais qualidade. Porque a gente, quando segura algumas fêmeas para também multiplicá-las, a gente também já teve um avanço de uma geração para outra, e com isso a gente consegue introduzir a cada ano animais sempre superiores. Isso é o que, de fato, realiza quem faz melhoramento genético. Dentro das características do Nelore que a gente tem preconizado no nosso plantel, o William sabe muito mais do que eu, porque ele é quem coordena esse processo com a gente se usa das ferramentas das avaliações genéticas, das avaliações do intra-rebanho, exercida pela Brasil com Z, o olho do programa da seleção no sistema Boi com Bula também, que preconiza também a utilização dos melhores animais para o nosso ambiente de produção. É um ambiente, como eu falei antes, um ambiente desafiador, é Brasil Central, é cerrado, não tem muita folga para se trabalhar nesse ambiente. É muito desafiador, não só na pecuária. Eu costumo dizer, inclusive, falei para vocês outros dias, a nossa agricultura do oeste da Bahia, eu atribuo que seja uma das melhores agriculturas exercidas no Brasil, porque ali não há margem para erro, porque não se trabalha com uma folga ambiental, não se trabalha com um solo de primeiríssima qualidade, não se trabalha com uma condição de edafoclimática tão fácil de se mexer. Não se permite que os agricultores errem. Na pecuária, eu diria também que a gente não pode copiar modelos de um ambiente que tem mais fartura. Então, a gente trabalha com animais cujas características permitam produzir bem naquele ambiente desafiador do cerrado. Então, com isso, a gente vem tentando buscar um melhoramento dentro do intra-rebanho também, para que a gente possa ter animais com mais produtividade dentro das características que a gente possa medir, que a gente possa avaliar, né? E algumas coisas são inerentes à capacidade humana também de enxergar e perceber que nem tudo são números na pecuária. Muitas coisas são avaliações complementares aos números que os programas nos fornecem. E eu acho que nesse aspecto aí das avaliações visuais, a gente tem tido um sucesso muito grande na aceitação dos animais pelo mercado, animais que têm não só a cara de negócio, mas o formato de um negócio bem adequado para um ambiente de trabalho com produtividade, a campo principalmente. Nós já vamos para o 18º ano de avaliação em provas de ganho peso a pasto, e
consolidando a esse trabalho que a gente faz junto com o programa da ABCZ, que é a avaliação dentro de um programa de ganho em peso a pasto, a gente tem feito também a utilização de marcadores moleculares para consolidar uma acurácia melhor nas informações, gerar DEPs genômicas e utilizar as características que mais impactariam naquele ambiente. Obviamente, o William tem mais propriedade para traçar esse caminho, porque não é tão simples quanto parece. Né? É mais simples, às vezes, ser usuário dessa tecnologia, assim, do animal que chega na ponta como um animal qualificado, do que a gente atribuir as qualidades que precisa e como medir e como chegar neles. Essas são coisas um pouco mais complexas. Acertar esse ajuste fino aí. Para que tenha um fit ideal com o mercado. No mercado que vira e mexe, acaba indo para uma direção, do lado vira de direção, o processo de seleção é lento, e aí você, tô com esses objetivos de seleção, mas o mercado quer isso. A hora que eu cheguei, o mercado virou isso aí, vai. É prever uma coisa que vai acontecer. Você produz, por exemplo, touros para um mercado e quando ele está programando um acasalamento dentro daquele rebanho, esse touro, esse fruto desse acasalamento vai chegar no mercado quanto tempo depois? Tem uma gestação, tem um período de desmama, tem um período de recria. 3 anos para chegar aquele produto. Você tem que quase que adivinhar o que o mercado vai apostar como correto lá na frente. E aí, William, como vencer esse desafio? Agora, Wagner, a gente não pode cair nas armadilhas do modismo. Sim. O importante é ter um projeto de melhoramento bem definido. A gente sabe que é um processo contínuo e dinâmico, né? Então, trabalhar bem. Mas o Balbino fala essa história, isso é difícil. O Balbino é engenheiro agrônomo de formação e um gestor com PhD pela Escola da Vida, né? Então fica muito fácil a interlocução. Primeiro, pelo grande conhecimento técnico que tem. É jurado da BCZ também. Enfim, tudo, esse tem bagagem. Ajuda muito, né, a implementar toda a teoria que você trouxe do mestrado, doutorado e colocar isso em prática, né, dentro de um projeto como esse. Né? Demais. Quando a gente pega um cliente que se torna amigo e com essa competência técnica, a interlocução fica muito tranquila. Mas a gente não pode, então, cair nas armadilhas do modismo. A gente tem que recordar, né, o que foi o Nelore, como o Nelore conquistou o Brasil em termos de competência. Essa competência tem muito a ver com adaptabilidade, que a gente chama de rusticidade. Sim. E o que a gente faz agora é pegar esse animal, vamos dizer assim, que tem as suas características funcionais de adaptabilidade, melhorar o que a gente pode em características produtivas, reprodutivas, enfim, todas aquelas que vão ter um impacto econômico, mas sem perder a essência. O que eu digo sempre para o Balbino é que a gente produz lá no Oeste Baiano um Nelore rústico, mas forjado pela ciência. Muito funcional, né? Os animais muito adaptados. Eles se adaptam muito bem, né? O que a gente vê isso, o padrão dos animais produzidos por vocês lá, né? Doutor Fernando, o sucesso da atividade depende disso. O animal tem que desempenhar bem no cliente. E aí, todas as ferramentas possíveis, né? Avaliações genéticas, genômicas, sempre com aquela história, um olho no gato, outro no peixe, né? Então, um olho nos números e outro no curral. Se a gente perder o olho do curral, a gente perde a forma do gado. E a gente, quando eu digo forma, é pensando principalmente em conformação frigorífica. Sim. Além das características funcionais, de estrutura de casco, aprumos, aparelho reprodutivo, aí a gente está com o mestre, né? Muito importante. Que tem que ser, né? Tem que ser funcional, tem que ser, enfim, de uma maneira que vai gerar resultado para o cliente. Então, tudo isso passa por uma coleta de dados rigorosa, grande, a formação dos grupos de manejo, onde lá no Balbino isso foi muito tranquilo, porque tradicionalmente já realizava uma prova de desempenho no ambiente X, e acho que esse resultado fenotípico associado a uma avaliação genética dá uma confiança muito grande àquele produto ofertado para o mercado. Mas reforçando aí o tema que o Balbino foi perguntado para o Dr. Fernando, que quais são os pontos fortes, que características vocês têm? Vamos lá. Vamos enfatizar um os pouco diferenciais, né? O que o Nelore Balbino tem? Bom, um dos diferenciais é que é um Nelore rústico, criado, recriado e também preparado para venda num ambiente de Oeste Baiano, né? Um ambiente desafiador, onde nós não abrimos mão
da habilidade materna. A gente sabe que é muito barato colocar peso num animal via habilidade materna, esse leite na medida certa. Fertilidade é o critério número 1, né, Balbino? É um componente muito importante. Esse também, é fundamental. Aquelas vezes que não se enquadram, então não desempenham na estação, elas caem fora, né, do processo seletivo. E a utilização das avaliações morfológicas buscando uma identidade do Nelore bino, que deve ter bons aprumos, deve ter um aparelho reprodutivo funcional, deve apresentar a conformação frigorífica desejada, né? E também ser um animal bem enquadrado nos padrões da raça. Tudo isso, né, algo bastante complexo que a gente busca trabalhar no produto Nelore bino, né? Acho que essa é a ideia. Né? Essa é a ideia, tá? O Balbino enfatizou muito bem essa história do números e o olho, porque se a gente continuar, a gente passou por um momento da pecuária brasileira, uma obsessão muito grande por números. E a gente corre o risco com isso de cometer o mesmo equívoco que a pista cometeu um dia na busca do desempenho a qualquer preço. Só que dessa vez embasado por números. E a gente não quer ir por esse caminho. Buscamos números sim, mas muito mais do que o índice, uma régua de DEPS equilibrada, e mais uma vez não abrimos mão da conformação frigorífica. Afinal de contas, a gente está produzindo uma raça de corte. Você sabe que isso, William, é uma das coisas, nós estamos voltando à expogenética agora, né, praticamente dentro da Semana da Expogenética, e isso foi um consenso que a gente escutou de muitas pessoas lá, que vocês já vêm trabalhando nisso há muitos anos, né? Tem um equilíbrio realmente, né, entre os números e o visual ali, o funcional, realmente produzir esse animal que vai se encaixar bem nas condições desafiadoras, né, Balbino, da sua região, né? Vou dar só um exemplo, aí a gente passa a bola. Será que um touro de DEP de mais 35 quilos de DEP de sobreano é bom ou ruim? Entende? A gente precisa começar a questionar um pouco mais essa história. Sim. Aí eu tenho um touro, eu preciso de um touro 0,1 para leite, mas espera lá, o teu rebanho já é bom de leite, você está numa oferta boa de forragem lá para as matrizes? Não, eu estou numa terra de umidícula lá, de braquiarinha. Pai, será que você não meter muito leite na tua base materna aí, você não vai pecar depois pro lado reprodutivo? Essa história que a gente fala do touro de mais 40 quilos de peso sobreano, será que isso não vai levar a um tamanho grande de rebanho? Será que 2 bezerros que a gente perde aí no parto não tem um impacto negativo para a atividade mais do que, de repente, você usar um touro aí de 20 quilos de DEP de peso ao sobreano, equilibrado nas demais características, com peso ao nascer mais baixo também? Isso, né, vai conduzir aí, vai ajudar na facilidade de parto. Então, é uma discussão, é um tema bastante complexo, mas muito bacana. E lá a gente procura contemplar tudo isso nas nossas discussões, no momento que a gente vai elencar os touros que vão ser utilizados em inseminação, os touros de repasse, a identificação das doadoras para multiplicação maior dentro do rebanho. Enfim, vai meio por aí. Se fosse fácil, né, produzir, é uma atividade muito complexa, né? Quando a gente começa a conversar, né, Balbino, são muitas variáveis, né, que tem que colocar dentro do jogo. Você tem também a ultrassonografia de carcaça, né, que agrega valor, que alinha esses animais aí com o mercado, com o final lá, né? Conta um pouco para nós desse... Então, nós fomos utilizando as ferramentas que o mercado, digamos, disponibiliza para que a gente pudesse fazer ou exercer a seleção da melhor forma possível. Mas é como o William falou, com a ponderação de que os extremos às vezes não são tão interessantes assim. E essa busca encegueirada dos extremos, ela cria dificuldades às vezes em determinados ambientes de criação, né? E o Nelore tem uma variabilidade muito grande, isso é importante para quem faz seleção. Então, se permite, digamos, vamos verificar num teste de eficiência alimentar, temos um animal aí que foi muito bem classificado dentro do programa do PENAT, num teste de eficiência conduzido pela ABCZ, mas a variabilidade que você vê dentro de um grupo já previamente selecionado por diversos criatórios do Brasil inteiro é enorme ali. Imagina que tem isso no rebanho, né?
comercial, então, ou do Nelore, que predomina no Brasil de pecuária de corte, né? Então, essas ferramentas que nós vamos utilizando, elas vão ajudando a consolidar informações. Os marcadores também, nós vamos tentando utilizar tudo que é possível dentro da esfera da seleção, mas também não podemos achar que vai ser 100% das nossas, né, das condições de decisão, Sim. Né? Então, essa ponderação que existe, participando do programa da avaliação genética da NCP, que é uma associação que, ela, assim, digamos, ela é muito mais vanguarda. A BCG não consegue ser tão vanguarda quanto a NCP, porque ela carrega um propósito de seleção de muito mais gente. Então, para traduzir isso dentro de uma associação de raça, não é tão simples quanto você pode fazer, de certa forma, dentro de uma associação de criadores e produtores dispostos àquelas atividades. Nós tivemos no passado, inclusive participamos de um programa chamado iGenes, que vocês devem conhecer, que eram marcadores que sumiram do mercado praticamente do Nelore, né? A própria genética aditiva entrou também fortemente nisso e depois teve que recuar, né? Mas faz parte do nosso processo de vanguarda quando estamos numa associação assim. Uhum. Então, a BCG agora mais seguramente está indo para a genômica também, eu acho que é o futuro. Acho que a gente tem que continuar validando, fazendo avaliação de fenótipo. A gente não pode só se basear também naquilo que existe do marcador e sair na carona das avaliações que outros rebanhos fazem. Então, nesses processos de avaliação, tanto com ultrassonografia, tanto utilizando os marcadores, a avaliação dentro do nosso intra-rebanho é muito importante. Tanto que estamos saindo ultimamente com alguns animais de dentro do nosso rebanho também para serem os padreadores da geração seguinte. Isso é muito importante, porque dentro do nosso ambiente ali nós já identificamos animais bastante importantes que devem ser utilizados para fazer a multiplicação no rebanho. Porque é muito difícil você tirar completamente o fator ambiental, né, digamos, numa avaliação. O William sabe bem disso, que ele trabalha fortemente nisso. Os programas tentam minimizar esse efeito ambiental, mas não é uma coisa tão simples assim. Então, comparar, às vezes, um processo de seleção de uma fazenda no Mato Grosso, perto de uma situação de 2.000 milímetros, numa terra assim, assado, você ir para um cerrado, onde, sei lá, uma boa parte é andropógon, e você está numa areia, entendeu? Ou em outras regiões do Mato Piba, onde o Brasil Central está crescendo com a pecuária, são outros desafios e a gente nem sempre vai ter a repercussão de animais que são, às vezes, muito bons em alguns ambientes e podem não exercer tanto aquela qualidade benéfica ao produtor em outra situação. Por isso, o nosso foco do intra-rebanho é muito importante. Estamos chegando a um N de vacas, a um número de vacas significativo. Dá muito mais trabalho para a turma da Brasil com Z, são planilhas enormes. Eu, para percorrer aquela planilha do William de um lado para o outro ali, parece que não. Você caminha quilômetros para o lado para você ver. É muito difícil, não é fácil mexer nisso. A gente tem que ser, assim, fazer cursos de Excel para ficar acompanhando essas planilhas, né? Então, são ferramentas que a gente vai usar e eu acho que é importante que a gente exerça isso internamente, para não estar aquele elo faltante que a gente vê muito na pecuária, que é muito discurso e pouca prática, muitas vezes. Então, sem querer falar nem bem nem mal de ninguém, mas você percebe muito mais gente que aplica a técnica de fato do que pessoas que discursam muitas vezes e não aplicam tanto a técnica que existe e que muitos conhecem, né? Muitos sabem que é impactante, mas às vezes se fala tanto e não se faz, né? Sim. Então, é importante que quem faz seleção exerça também isso, não fica, como diz, aquele elo faltante entre a prática e o conhecimento. Fica manco, né? Muito bom. E quando... Bom, acho que deu para entender bem que a coisa lá é séria, né, doutor Fernando? Porque, na verdade, são 26 anos, mas com a forte contribuição aí da metodologia de alta performance, melhor dizendo, né, da Brasil com Z. Mas, William, Balbino, como que isso, esse trabalho todo que vem sendo realizado, ele conecta com o mercado? Vamos tentar levar um pouquinho agora da porteira para fora. Qual que é a nossa visão em termos de mercado? O produtor lá na ponta, ele está preparado? Eu já tive em vários leilões, Balbino, onde que, de repente, a gente coloca na mesa muitas e muitas informações. E no leilão presencial acaba que aquela informação é pouco utilizada ou o cliente não sabe interpretar essa bagatela de informações que a gente gera. Então, assim, eu queria um pouco já entrando um pouco aqui nas coisas mais polêmicas, né? Mas tem que ter. Mas eu queria, assim, bacana,
ficou claro que nós estamos fazendo um excelente papel dentro de casa e agora já olhando um pouco para fora. Como que vocês enxergam tudo isso? Onde que está esse desafio? Por que eu vi uns números aí acho que da Embrapa, mostrando ainda que a demanda de touros está sendo suprida em 50% ainda de uma realidade. Muito boi de boiada no mercado. Ajuda a entender um pouco mais disso aí na visão de vocês. Vamos lá. Esse questionamento é super oportuno mesmo, Wagner. Realmente, na era da agricultura de precisão, tem muito pecuarista ainda que usa como semente o milho de paiol, né? O que é o milho de paiol? É o boi de boiada, o boi sem nenhuma certificação de qualidade, consequentemente, sem nenhuma garantia de resultados. É uma coisa inadmissível hoje na agricultura, né? Onde, de acordo com a sua altitude, latitude, índice pluviométrico, tipo de terreno, é indicado uma semente específica, uma cultura e um cultivar específico para você trabalhar. Na pecuária, a gente tem que avançar mais nesse sentido. Primeiro, que o mercado entenda a diferença, que genética não é custo, é investimento e deve ser considerado um insumo como outro, né, como nutrição, como a parte de sanidade, e que se eu investir bem em genética, eu vou ter retorno. Segundo, interessante, de que se ele comprar um animal que foi selecionado no ambiente próximo do dele, ele vai ter uma segurança maior de resultado do que se ele comprar um animal que foi selecionado num ambiente muito diferente do dele, né? Isso porque o Balbino estava explicando, existe interação genótipo-ambiente. Se os modelos estatísticos prometem isolar os efeitos ambientais, na prática, a gente que é envolvido com a coisa, sabe que uma parcela grande dessa estimativa é o resíduo. E o que a gente consegue estimar já é bom demais. Poxa, mas aí vem a genômica. A genômica, então, Não, a genômica também, né, são marcadores moleculares que foram descobertos a partir de bancos fenotípicos. E também existe interação genótipo-ambiente entre marcadores moleculares. Marcador que expressa bem no ambiente X e não expressa bem no ambiente Y. E estamos falando de pasto de qualidade e pasto de menor qualidade. Não estamos falando de cocheira e pasto. Isso não estou falando eu, estou falando de um trabalho do Lúcio, né, publicado numa tese de doutorado na Unesp de Jabuticabal, orientado da Lúcia Albuquerque. Então, o desafio nosso primeiro, passar para o mercado que a avaliação genética tem que ser interpretada, não é aquela visão simplista de simplesmente comprar um índice, porque é muito mais fácil para ele. Não, eu quero um 0,1, mas ele nem sabe o que é o 0,1. 0,1 para quê? Será que para a tua realidade é o 0,1, mas você precisa de mais leite, você precisa de mais de acabamento de carcaça, você precisa baixar o gado, você precisa colocar um pouco mais de porte no seu gado? E aí, então, interpretar as avaliações genéticas e interpretar também o EPMURAS, que funciona como um retrato falado, é o nosso grande desafio. A partir do momento que o mercado entenda, consiga interpretar mais isso, aí sim a comunicação vai ficar mais clara. O EPMURAS mesmo, ele tem o objetivo de facilitar a comunicação entre criador, técnico e mercado, para que a gente fale a mesma língua. Ah, Wagner, esse touro aqui é bom. Mas é bom por quê? Não é bom, Wagner, porque ele é um 5 de estrutura, é um 6 de precocidade, um 6 de musculosidade, o umbigo dele é bom, é 3. Para raça, raçudo demais, é nota 4. E aprumbos bom, 3, sexualidade 4, porque as características sexuais secundárias são muito boas. A hora que o pecuarista aprender a interpretar um pouco mais isso, a gente vai realizar uma venda e uma compra mais, ou seja, um processo... Uma experiência melhor. Uma experiência mais técnica, menos só de emoção, né, no calor da coisa. E o nosso objetivo muito é isso dentro da AgroBalbino. E, obviamente, que a gente busca produzir e colocar no mercado o touro que vai dar resultado em ambiente mais restritivo, porque é lá que a gente está selecionando. Então, existe uma máxima aí, uma frase que é usada até pelo Len Gruber, que é muito mais eficiente selecionar, né, em ambiente restritivo do que numa oferta abundante de alimento.
E se a gente selecionar em ambiente restritivo e animais que também têm sua avaliação genética, enfim, todos os pré-requisitos para serem comercializados como uma semente melhoradora, a gente também tem a grande confiança que ele vai desempenhar bem em outros estados, em outros biomas, em outras situações. Balbino, e aí, você que produtor dessa genética? O mercado não é simples, né, Wagner? Nós estamos no ambiente de pecuária de corte, ainda, infelizmente, as informações que o produtor capta no campo, elas não têm medidas muito bem colocadas. Então, ainda existem muitas propriedades que não conseguem aferir o resultado de uma forma técnica. Então, a ficha, digamos assim, em termos genéricos, demora para cair. De certa forma, é isso. Então, fazer esse mercado entender que aquelas qualidades que você está tentando aportar para um animal diferenciado e oferecer no mercado como um melhorador para os ambientes e para os rebanhos a quem a gente se dispõe a colocar à venda, e dizer por que aquele animal é melhor do que o outro, ou porque ele tem qualidades superiores para ser atribuído como um reprodutor. Nem todas essas qualidades são fáceis de serem aferidas no campo, como o William falou, e às vezes o boi de boiada está entrando nessa conta exatamente porque o produtor não consegue diferenciar rapidamente, né? Um bom reprodutor que gera um ganho não simples, mas ganhos, digamos, numa progressão muito mais forte, porque eles geram ganhos em características de morfologia, características de desempenho, em características produtivas diversas ao mesmo tempo. Então, às vezes, você somar, esse animal é melhor do que o outro porque ele dá 10 quilos a mais na sua progênie. Não é só isso, muitas vezes ele está aportando para ali outras características importantes para aquele rebanho, né, que vão traduzir resultados. Muitas fazendas tentaram desenvolver índices bioeconômicos chamado, né? Esse índice bioeconômico seria mais ou menos como no passado se discutia isso como fosse o DEP dólar, né? Quanto isso me dá de resultado financeiro? Quanto esse touro me traz de resultado financeiro se eu usar o seu touro ou o meu boi de boiada? Sim. Ou o touro que você está me oferecendo com essa e essa qualidade ou o meu boi de boiada? Então, às vezes, traduzir isso de forma simplória para que as pessoas todas possam perceber em números e acreditar que aquilo ali é uma ferramenta de melhoramento. Mas nem tudo na pecuária de corte também é tão rápido, porque o ciclo, as gerações são mais demoradas, não é como suíno ou como aves que você percebe tão rapidamente. Ainda assim, o que a gente faz numa região, muitas vezes, serve de exemplo. Então, dias de campo também, fazendas como a gente procura fazer, mostrar o resultado que você consegue traduzir no seu próprio rebanho, mostrar em provas de desempenho zootécnico quanto tem de diferença dos animais mais bem avaliados, dos animais que ao mesmo tempo tem uma avaliação inferior, um desempenho inferior, quanto aquilo impacta no resultado. A gente sabe fortemente que as características de reprodução num sistema de cria, elas são muito mais impactantes às vezes do que o próprio desempenho em ganho e peso. Sim. Mas não são fáceis de medir. São muitos fatores que influenciam esse resultado, né? A herdabilidade das características é diferente. Sim. Falar nesses termos mais técnicos, às vezes, para um produtor que tem uma linguagem mais simples, que não vai conseguir perceber aquilo, é que o mercado está cheio de gente querendo enganar. Isso é bem verdade, né? Então, assim, em todos os sentidos, o produtor se defende. Ele acha que toda a sua conversa é uma conversa de vendedor. E que os vendedores todos têm uma intenção igual. Sim. Quero vender meu produto a qualquer custo. Sim. E acreditar que o seu produto tem razão de merecer aqueles elogios, aquelas qualidades, eu acho que o tempo pode responder melhor. Então, conquistar mercados com o próprio produto, estando na fazenda dessas pessoas e sendo a própria propaganda do seu produto, dos seus outros produtos, eu acho que é muito melhor. Como é dizem, o boca a boca, né? Sim. Então, a gente proliferando um pouco mais essa genética para diversos outros rebanhos e fazendo os usuários começarem a perceber dentro dos seus rebanhos que aquilo pode ser um diferencial de valor, eu acho que isso pode ser que aconteça com um pouco mais de tempo, mas a gente tem que acreditar que o tempo é o senhor da razão, né? Sim, e quando a gente olha os programas de avaliação, trazendo DEPs cria, DEP recria, sim, confinamentos, índices, né? É um esforço para que isso aconteça, que o criador consiga ter pelo menos um norte do que olhar. Como é que vocês olham? Os índices diversos, você quer dizer, né? Assim, a gente está vendo o movimento, né? São N sumários, são muitas avaliações. E aí agora, acho que por último, a própria NCP trouxe um índice de cria, um índice recria.
a gente ainda vai demorar um tempo para entender se o índice de MGT, quem é o número 1 lá, não é o mesmo da cria. Eu não sei como é que vai... O que tem? Tem tanta dúvida. É uma busca até índices mais específicos, vamos dizer assim, para você poder trabalhar de forma mais objetiva na sua atividade. Eu sou criador, ou recriador, ou terminador, e aí esses índices vão impactar mais a minha atividade específica. Sim. Mas eu acho que ainda assim o grande caminho é claro que é mais difícil, ao invés de entregar um índice mastigado, é interpretar a régua de DEPS, eu conhecer mais o meu rebanho para aí entender o que eu tenho que buscar de genética fora. Nessa linha toda do boi de boiada aí e do touro melhorador, entender que não é todo mundo que tem capacidade, aptidão para produzir o touro, que é a semente melhoradora, e que isso custa muito, né? Estamos falando do Balbino aí, são quantas mensurações anuais, quantas empresas contratadas, uma para mensurar ultrassonografia de carcaça, medindo área de olho de lombo, medindo espessura de gordura subcutânea, marmoreio. É uma empresa que trabalha coletando dados morfológicos, né? E aí super bem coletados. É uma prova de ganho em peso oficial. São 26 anos trabalhando com reprodução, multiplicando reprodução, isso, claro, estando ali, né? Trabalhando direitinho, multiplicando essa genética de ponta, a gente identifica e aí temos que ter, né, a eficiência em multiplicar essa genética de ponta para impactar ainda mais o rebanho bino e, consequentemente, a qualidade dos produtos que ele está ofertando. Isso custa muito, é caro. Sim. E aí você pode, né, como cliente, pegar esse pacote tecnológico embarcado num touro e simplesmente utilizar isso. Sim. Mas entendendo, mais uma vez, Wagner, que touro, né, genética, é investimento, não é custo. Vários trabalhos, o trabalho do Exalc, né, encomendado pela BCZ, mostrou que em cada real investido em touro, o retorno é muito, às vezes, maior no rebanho. E a conta que se faz, até em índice bioeconômico, é uma conta um pouco mais curta. Ela vai até o abate do boi, por exemplo, ou da matriz que está saindo de descarte, enquanto a genética ela é cumulativa no rebanho. Sim. Eu comprei um touro Nelore bino hoje, daqui 3 anos eu tenho uma novilha já desse touro que vai estar apta à reprodução. E aí eu usei outro touro melhorador em cima dela, aquele rebanho meu que era mais ou menos, ele já está ficando um rebanho com muito do Nelore bino, que investiu tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou aí esse tempo para poder produzir esse produto. Entenda como é fácil para o cliente investir num touro e ter todo esse benefício dentro do seu rebanho. Agora, o desafio, né, Balbino, é fazer a primeira venda, porque a partir do momento que nasce o bezerro, que ele desafia a novilha e vê o resultado, aí a coisa vai ficando mais fácil, porque ele está a olhos vistos. Né? Continua longo a validação, né? A validação. E a gente... Pode só um comentário. Comenta para a gente com mais detalhes. Uma das coisas mais importantes e que geram muitas dúvidas são as avaliações intra-rebanho. Comenta para a gente como que elas são realizadas e a importância delas dentro de um programa de melhoramento genético. Olha, a gente só pode comparar aquilo que é passível de comparação. E aí vem a formação dos grupos de manejo. Esse é o... Vamos lá. Primeiro, como é que... Para um touro Nelore bino de ser disponibilizado para o mercado. Sim. Primeiro a gente faz uma avaliação do rebanho de matriz, individualmente uma a uma, elenca os touros a serem utilizados e faz o acasalamento dirigido, com conceitos de seleção massal, mas trabalhando individualmente o acasalamento. Perfeito. Esse produto nasce, conforme eles vão nascendo do paridor, eles já vão formando grupos de manejo das fêmeas que vão parir num determinado mês, desmama esses grupos de manejo, esses grupos de manejo seguem juntos, e aí nós medimos trimestralmente, a partir da desmama, peso, a partir da desmama, perímetro escrotal também nos machos, e na desmama realizamos um EPMURAS completo desses animais, para que essa informação a gente jogue na planilha de fêmeas e vê quem realmente nos está entregando o produto. E aí então a gente tem a avaliação genética dela e o que de fato ela está entregando para a gente. Esse produto continua sendo pesado e medido o perímetro escrotal trimestralmente, até que no sobreano,
coincidindo com o final da prova de desempenho a passo oficializada pela BCZ, a gente realiza uma pesagem final da prova, que vai compor a avaliação intra-rebanho, uma mensuração de perímetro escrotal, obviamente que peso e perímetro ajustados para a idade. A gente faz uma mensuração por ultrassonografia de carcaça por uma empresa parceira, Aval, vai lá um técnico e mensura os animais para a área de orodilon, para a espessura de gordura subcutânea. A gente realiza um EPMURA junto com o técnico da BCZ, pega essas características fenotípicas e compõe um índice. Esse índice vai classificar os animais em inferior, regular, elite e superior. Superior são aqueles animais até um desvio padrão acima da média, acima de um desvio padrão da média, os animais elite. Aí a gente pega essa avaliação, estandartiza os índices, junta com a avaliação genética dos programas que nós utilizamos e aí a gente compõe um critério de seleção que vai ter um peso grande para esse desempenho dentro do rebanho. Afinal de contas, esse desempenho foi dentro da realidade do sistema de produção praticados no Nelore Bino, e aí utilizamos também a avaliação genética, genômica, para compor um índice de seleção final. É mais ou menos isso. Identificar os melhores animais dentro daquele ambiente, né? Eu acho que isso é o grande valor que a gente tem dessa avaliação intra-rebanho. E daí que saem, né, os touros. E esse ano vocês colocaram 3 animais muito bons, né, dentro das principais centrais, né? E daí que saem, né? Comenta pra gente um pouquinho de onde que... É isso aí. A ideia nossa aqui já, vamos dizer assim, pelo nível de maturidade que está o projeto, é a gente utilizando um pouco mais de rebanhos de touros, né, reprodutores e jovens doadoras identificados nesse sistema de produção, e aí a gente vai criando uma identidade maior ainda do Nelore Bino. Na geração passada, e estamos falando da geração nascida em 2019, né, Balbino? Comercializadas, então, em 2021, saíram 3 touros excelentes, né? Um é o Trancoso do Bino, um filho direto da truque, com um truque em vaca USP, ele, né? De uma conformação extraordinária. Esse aí foi o número 1 da avaliação intra-rebanho e impressiona demais esse reprodutor pela sua morfologia. Saiu o Salvador, que é o touro que está na ABS, com características maternais muito importantes, em termos de habilidade, né? Habilidade materna, leite mesmo dele é muito forte. É um touro de DEP de peso ao nascer baixa, portanto também muito apropriados para novilhas, para o desafio de precocidade, né? Que a gente já vem realizando com sucesso lá no Balbino, nesse ambiente restritivo. Imagina, as novilhotinhas já respondendo. A hora que a gente vê as novilhotinhas e vê os touros de 2 anos já marrucando, assim, cupim formado, pescoço grosso, a gente vê que a gente tá com esse Nelore de ciclo curto mesmo, viu, doutor Fernando? E saiu também o Zank do Bino, que é um filho do Dog, também do Dog numa veia materna USP, um touro de uma morfologia também impecável, uma régua de DEPs muito equilibrada, e é um touro que você olha e impressiona pelo seu volume de musculatura, a linha dorso-lombar forte, costelas extremamente arqueadas, aprumos corretos, aparelho reprodutivo também funcional, né? Umbigo com bainha aí de bom direcionamento, testículos desenvolvidos e bonito de raça. Estamos falando de 3 touros aí, doutor Fernando, que raçudo, Wagner, raçudo e com todas essas características, vamos dizer assim, né? A gente fala que em zootecnia o bonito é ser produtivo. Sim. Então, acima de tudo, a gente né, identifica animais produtivos. Agora, se for ainda bonito, de termos de expressão racial, melhor ainda, né, Balbino? Com certeza. E aí, Balbino, qual que é a sua pitadinha de sal aí sobre os... Bom, eu acho que chegar a esses touros oferecidos através de coleta de sêmen pelas grandes centrais do Brasil, é um passo importante que nós demos no processo de seleção, que a gente começa a disponibilizar de uma forma um pouco mais democrática, através do sêmen, animais que foram expoentes nas suas gerações dentro do nosso intra-rebanho. Eu costumo dizer para o pessoal, não é um intra-rebanho qualquer, o William sabe.
São 26 anos procurando fazer o melhor, já há muito tempo com assessoria boa para tentar acasalar e direcionar para os melhores reprodutores, para as melhores características. Então, eles não concorreram com qualquer animal. Eles concorreram dentro de um intrarrebanho, digamos, de 500, 600 machos nascidos na sua geração. E chegar à central, o William não falou o nome de alguns outros, porque, na verdade, ainda assim o touro tem que estar com uma boa disponibilidade de sêmen para ser congelado, tem que estar com muita saúde no dia que vier para na central. Então, às vezes, a gente elenca mais alguns, mas alguns, nessas peneiras, eles vão dizendo assim, não, esse aqui agora não, agora não, agora não. E até que alguns chegam na ponta e são oferecidos ao mercado. Essa oferta que a gente está colocando no mercado, ela veio a contribuir e eu acho que melhora também a informação do quanto a nossa seleção está fazendo de bem para o Nelore brasileiro, sendo usado em outros rebanhos. Ô Balbino, eu queria como o Wagner foi o protagonista também de um evento para trás, eu queria lembrar também a contratação do Villey, que foi um touro que desempenhou muito bem na prova, né? Na prova da geração dele, Wagner. Aí, em outro momento da carreira, né, Wagner? Tivemos junto lá no Oeste Baiano, olhando o touro, Vem cá, William, olha Wagner, isso aqui é bom, Wagner, mas o bicho da goiaba ficou lá, vamos pegar aquele, Wagner, que aquele é o bichão. Então, foi. Quando um episódio interessante. O Villey que foi apontado para ser usado, você vê como é que é interessante a escolha efetiva de um animal muito bom. Sim. Ele deixou campeões de prova em outros rebanhos. É isso que eu ia falar. Fala aí um pouquinho do resultado dele na prova. Então, não só no nosso intra-rebanho. Não o problema, mas foi desdobrando até dar certo. Quando chegamos Deu bom. O Wagner foi um dos condutores da contratação do Villey, que na verdade era para vir um outro animal. E aí a gente chegou, não, Wagner, porque esse animal a gente tinha reservado, não estava disponível ali. Mas a gente ia reservar só para o nosso rebanho, então era quase injusto que aquilo ali ficasse assim. Aí ele falou, não, é esse o animal que tem que ir para a central. Fala lá com o Wagner, com a ABS, eu acho que esse animal que tem que ir. Aí quando indicamos esse animal, foi bem aceito pelo Gustavo, pela turma da ABS naquele momento. Esse touro, ele não só em rebanhos regionais, que foi largamente usado em rebanhos comerciais, muitas pessoas mandando, técnicos de lá mandando vídeos para a gente de bezerros dele. Ele fez campeões de prova ganho peso a pasto em rebanhos importantes do Brasil. Provas coletivas. Ou seja, como um animal campeão de uma prova nossa, faz animais despontados em outros rebanhos. Essa é a importância de você disponibilizar essa genética e contribuir para o avanço do Nelore. Eu acho que isso é que também dá um certo gosto de fazer, estar no caminho certo, né? O Balbino, nessa linha tem o Chibel também, que é um USP em vaca quark, Dr. Fernando, que agora a gente identificou um filho dele nessa última prova que é extraordinário. Então o Chibel, que já foi destaque da safra, agora está colocando no mercado, porque se ano passado nós emplacamos 3 em Central, esse ano aguarda, tá? E esse ano tem mocho também, viu? Porque mocho que está difícil aí de identificar todos os mochos que façam a diferença. Esse ano saíram 2 mochos lá liderando prova que, enfim, vamos ver se eles continuam passando esses filtros aí para frente, né, Balbino? Isso aí. Mas vão dar trabalho. Vão dar trabalho. Vão dar trabalho para a gente dentro do universo ali e espero que gerem grande contribuição. Agora, interessante também, Wagner, você falou sobre tem touro no Central aí que não é nosso, o pessoal olha pelo sobrenome. Naquele leilão do ano o leilão do ano seguinte ao Villey, o pessoal comprou um touro muito bem selecionado para o leilão. Foi oferecido pela Bela Vista, através da leiloeira, uma coleta de sêmen. Aí compraram, levaram para o Central. Aí depois de algum tempo saíram bezerros dele e aí, informações. Você não está usando? Eu falei, nem sabia que ele estava no Central. Vino, né? Eu não sabia. Ou seja, o comprador já, ao comprar o animal, ele mesmo direcionou para o Central. Ele identificou e foi. E acho que isso é bom também. Eu tenho iniciado uma narrativa aqui na empresa, provavelmente ainda eu vou apanhar muito quando a gente inicia narrativas no mercado, mas eu acredito nela. Eu fiquei por 15 anos basicamente no mercado de inseminação, né? Eu saí da faculdade e fui trabalhar com isso, né? Só como gerente de negócio na ABS eu fiquei 10 anos, de sêmen. Mas aí saiu o último relatório da Asbia e mostrou 26% aí no gado de corte, 26% dos animais em idade reprodutiva estão sendo inseminados. E o doutor Fernando está aqui, faz parte dessa história. Há pelo menos 50 anos nós estamos tentando inseminar as vacas. Viu? 50 anos tentando inseminar as vacas. E a gente chegou agora no 25.
Então, a minha preocupação, eu acho que eu não vou dar conta de inseminar essas vacas. Acho que a minha geração, assim, eu não vou conseguir ver 70%, 80% dessas vacas inseminadas, vai ter que deixar para da frente. Eu já estou com essa sensação. E aí eu fico me perguntando se o caminho que a gente está usando para adoção de genética nas fazendas de corte e tudo mais, se ele não deveria ser repensado e a gente pegar mais na mão um do outro em termos de pacote tecnológico chamado touro e abrir essa oportunidade do mercado com o touro, mostrando para o produtor na ponta que o touro vamos dizer, ele é uma abertura de uso de genética, experimentar genética e o próximo passo ele chega na inseminação e depois um dia ele chega na transferência de embrião. Então, assim, é uma narrativa que eu estou tentando levantar ela. A barreira de entrada do touro de boiada direto para a inseminação é um dos entraves. A falta de comunicação, de despertar do cara, e aqui esse podcast e tudo mais, ele tem por esse objetivo também gerar desconforto no cara que não está usando, para ele escutar o produtor falar, por que eu não estou usando então? Deixa eu escutar o Balbino, o William, o Dr. Fernando, por que eu não estou usando, né? Mas eu queria um pouquinho de vocês me ajudarem aí, o que vocês imaginam, ou podem, talvez vocês não estejam ainda tão ouvindo eu falar muito disso, mas a Agro10X está tentando ajudar os níveis de adoção de genética e de reprodução, de forma tecnologia. Gradativa, né? Eu tenho o estágio 1. Uhum. O estágio 1 eu não sou usuário de genética, assim... Uso boi de boiada. Vamos experimentar aqui uma coisa melhor, então. Vamos ver se dá resultado. Então, nós temos um pacote tecnológico para te oferecer. Um touro melhorador. Né? E aí, o senhor gostou? Qual que é o acelerador da sua fazenda? Não, eu preciso andar mais rápido. Não, vamos fazer inseminação. Inseminando, ele precisa do repasse do touro também, né? Então, também, o touro sempre vai ser uma... E assim, quando vocês falam aqui, o discurso aqui estava exatamente em cima de democratizar mais a genética via do touro, e aí eu vejo a Agro Antônio Balbino caminhando também nessa escada em termos de fornecimento, e aí tem aquele cliente também que quer andar mais rápido. Aí nós vamos ter embrião para vender para ele. E já a Agro Antônio Balbino também vai estar... Já vai estar disponível também nesse nível de velocidade de progresso genético, né? Mas eu tô com muita força de bater nessa tecla que nós estamos... Por que eu estou falando isso? Eu tive alguns encontros aí desses laboratórios que tinha lá 600, 700 veterinários reunidos. Eu tive em alguns eventos desses aí no mês passado. E assim, o discurso vamos adotar tecnologia na fazenda? Vamos começar a inseminar. Vamos começar a inseminar. E, cara, mas nós não vamos conseguir nessa linha. Em 50 anos tentando fazer isso, agora que a gente chegou em 25%. Será que o feedback do resultado não demonstra que nós vamos precisar de pôr mais força em outras vias para a gente tentar, então, chegar nesse nível tecnológico? Por que nós não estamos batendo na tecla? Cara, usa touro. Aí vem a Embrapa. Precisaria de 360 mil touros por ano para suprir a demanda. Só se produz 150, 160, só a metade. Como é que nós vamos... E aí, assim, a oportunidade do embrião está lá, nós vamos chegar lá, mas romper essas barreiras. Eu acho que vamos dizer assim, a pecuária brasileira, imagina, quando eu me formei em zootecnia, a taxa de desfrute do Brasil era ridícula comparada com a de hoje. Sim. Então, o ciclo de produção encurtou demais, né? A suplementação, a pasto é uma realidade hoje. Eu sou formado na época do boi sanfona, né? Que na seca realmente voltava e depois tinha que ter o compensatório. Então, acho que nós avançamos muito nesse sentido. A IATF mesmo veio pós a minha graduação como zootecnista. A IATF impulsionou, né, a inseminação artificial de forma... Foi uma transformação. Foi uma transformação. E hoje, Wagner... Nós estamos em 25% que a IATF apareceu. Nossa Senhora, não, antes era uma coisa muito menor. Então, acho que a gente tem avançado bem. Eu acho que o maior complicador, essa colocação sua, em tempos de agricultura de precisão, a gente deve ter uma pecuária de precisão
e usar sim um touro melhorador, não um touro sem nenhuma garantia de resultados. Cada um, eu acho que vai encontrando a tecnologia mais adequada à sua realidade, porque o que tem que mandar no final, né, a última linha ali do balanço financeiro chama resultado. Sim. É ali que a gente tem que ter. A gente vê algumas fazendas que são muito preocupadas em índices produtivos, mas que se gasta para isso, no final não tem um resultado positivo. Não adianta eu produzir bem e terminar minha conta no vermelho, né? Claro que a gente tem que aportar de forma distinta o que é investimento e o que é custo de produção. Claro. Mas eu acho que a inseminação vai crescer ainda, embora já cresceu bastante. Rebanhos de corte, o Brasil é o país que mais insemina, leite não, obviamente, mas no corte Sim. é o que mais insemina. E a utilização do touro melhorador vai sempre continuar sendo uma ferramenta muito importante nos processos de produção nas fazendas. Até porque o custo de um bezerro de touro, pensando na vida útil de um touro e tudo mais, ele é menor do que um custo de bezerro de inseminação. Mas na inseminação eu posso ir na nata do que existe em termos de disponibilidade de material genético no Brasil. Quanto mais próximo esse touro for desse universo de touros de central, né, próximo desse universo desses expoentes de touro de central, a coisa vai andar mais junto, e aí eu acho que eu posso usar sim a tecnologia touro e pode ser muito boa. E nós estamos falando mais ou menos a mesma língua sobre pontos de vista um pouquinho distintos, porque eu já me deparei com um palestrando num lugar onde o cara falou, não, eu não preciso mais de touro na minha propriedade. E olha, eu acho que não é assim. Por mais que você insemine 1, 2 vezes o rebanho, vamos dizer assim. A narrativa, na verdade, é o caminho para a adoção da genética. Uhum. Aí tem tudo a ver mesmo. É só esse, né? E aí eu concordo contigo, o degrau, né? A gente não vai comparar se inseminação é melhor que touro, não é isso. Mas eu quero saber o caminho para a adoção de genética. Porque se o caminho por adoção de genética fosse inseminação, a gente já tinha passado 25% em 50 anos. Me mostra que entrar em genética por esse caminho está doloroso, está difícil. Eu só estou questionando por onde começar. Concordo contigo. O começo é comprar um touro melhorador. O começo, para quem não usa genética de jeito nenhum. Eu vou melhorar manejo, estrutura, mão de obra e tal. Não, vamos começar pela estação de monta em um touro. Fechou, é isso aí. É só esse o ponto que eu estou falando, o estágio do 0 a 1. Aí do 1 para frente, 1 ao N, nós vamos discutindo quais outras... um touro de central ou de inseminação melhor, pior, não sei o quê, IATF, e TETF, por aí vai. Mas beleza, e do 0 a 1, eu quero saber essa mudança, esse ponto de inflexão. Como é que nós vamos fazer? Enquanto a gente vai discutindo isso aqui, tem que café chique. Pra nós, porque é o seguinte... Mas esse podcast aqui recheado a pão de queijo mas ainda. Então é Minas, né? Mas nada é Minas, não comer um pão de queijo não vai dar certo. Não vai ter jeito. Fosse na Bahia, você é Carajé, né, mano? Tem um café aí. Ô Wagner, mas o teu raciocínio para mim ele é perfeito mesmo. Eu acho que deixar claro que nós estamos falando do 0 a 1, senão daqui a pouco vira uma polêmica danada. Falar que inseminação e touro não. Eu estou deixando bem claro. Entendi. Eu quero saber do 0 a 1. Wagner, como é que nós vamos acelerar? Eu queria fazer uma colocação que eu acho que a gente, todos nós temos os nossos ideais. E construímos os nossos ideais, né, baseado nas nossas crenças. Mas chegando um pouco mais abaixo, vamos pensar bem. Qual é a grande vitória do Nelore na pecuária nacional? É a sua funcionalidade, a sua prolificidade e a sua capacidade de se virar muitas vezes sozinho. Sim, a sua habilidade muitas vezes sozinho. Nós temos no Brasil, no Brasil Central, onde a pecuária de corte ocupa uma parte das terras, digamos, um vaqueiro para cada 1.500 vacas. Às vezes é isso. Como que ele vai dar conta de... Se a pessoa fosse Belgian Blue, não falando mal de outras raças, já a pessoa se tivessem partos assistidos no Nelore, sim, a pessoa dificuldade que a gente teria, o Nelore não teria proliferado tanto assim. Então, é uma raça que mostra a sua grandeza num ambiente onde a gente tem os desafios de um Brasil grandioso, com pouca mão de obra qualificada no campo, um campo que a gente precisa explorar pastagens cada vez maiores, em ambientes cada vez mais distantes, com pouca infraestrutura, poucos recursos, né, às vezes de muitas fazendas. Então,
a chegar nesses passos que a gente imagina do melhoramento e tudo mais, realmente passar direto, pular etapas de adoção de tecnologia é muito arriscado, eu acho. Eu acho muito arriscado. Não que eu esteja aqui defendendo o direito de vender touro, mas é que eu acho ainda que o nosso maior inseminador ainda é o touro. Se esse touro for mostrar que ele tem qualidades e funcionalidade para ir ao campo fazer o serviço no sábado, no domingo, no feriado, todos os dias, porque ele vai atrás de vaca todos os dias, ele não vai descansar nem hora nenhuma, a menos que ele não tenha funcionalidade. Vaca dá cio no Natal, né, Balbino? Não que o nosso vaqueiro não tenha... que vaca no Natal dá cio. Não que o nosso vaqueiro não tenha funcionalidade, mas você sabe que às vezes a gente tem a condição humana de poder olhar cio ou trazer os animais. Você vê que tem situações como o Pantanal, eu não conheço tão bem assim, mas que pouco acesso tem para transporte, para levar, às vezes, produtos, para trazer o gado no curral. E o touro está lá perto da vaca, naquele momento, né? Uma vaca Nelore que vai parir muitas vezes desassistida de algumas situações, né? Agora, essa função do touro nessas condições, ela vai ser dificilmente substituída pela tecnologia da inseminação de uma hora para outra, enquanto você não tem a pastos menores. Eu estou chegando na fazenda de melhoramento, o William está vendo, nós estamos dividindo pasto de 12 hectares já. Eu estou falando de 1.500 vacas. Pasto de 12 hectares e 1.500 vacas é para quem quer ter um controle estrito né? É um cartório aquilo ali. Né? Então, nós somos num AgroHub, que é um aplicativo que você determina onde é que está o gado. Nós estamos querendo botar balança para pesar o gado quando ele vai beber. Então, mas isso é a realidade do Brasil inteiro? Não, está muito longe. É óbvio que a gente não pode sair da enxada para esse trator que está monitorado ainda por controle remoto, né? A agricultura passou por diversas etapas. Se você for ver a tecnologia que usou na agricultura, ela veio evoluindo. Então, eu não sei se o último estágio será a inseminação ou a transferência, mas são ferramentas muito úteis para quem pode usar. Mas não pode ser exagerado, como você falou, não vão pular etapas, porque senão muitas vezes o tiro vai ser no pé e aquela tecnologia vai ser mal vista, né? Eu vejo fazendas que entram para a inseminação e depois passam 2 anos arrependido porque não conseguiu trabalhar com a consistência daquele manejo, né? Porque você, digamos, começa uma fazenda com, sei lá, 1.000 novilhas. Tá todo mundo ali sem bezerro no pé, vamos pegar todo mundo, fazer IATF no pacotinho, dá tudo certinho. Agora, quando ela estiver parindo em 4, 5 meses de... Quando ela for uma primeira, né? Então, você vai manejar, trazer em 4 manejos, com bezerro, apartar para lá, apartar para cá. Nem todo mundo está preparado para isso. Aí o pessoal ali, que saudade do touro, vamos voltar para o touro. Eu não estou aguentando. Então, essa função... Os modelos IATF, 1 ou 2 IATF mais touro, também estão estabelecidos. A gente está falando aí de 67 milhões, por aí, de vacas em idade reprodutiva. E se a gente for excluir os 25% inseminadas, falar, não tem nenhum touro cobrindo uma vaca que recebe IATF, que não é um fato, aí sim precisaria desses 300 mil. Então, você quer ver, Wagner? Só rapidamente comparando. Utiliza um semi-sexado. É alta tecnologia. Muito bacana. Pô, eu sonhava com isso quando eu era estudante, né? Pô, semi-sexado, cara, que maravilha. Às vezes, hoje, a conta fecha melhor você colocar um embrião. Dependendo do animal. Se você colocar um embrião de... Vamos pensar numa outra raça. Um embrião meio sangue girolando, numa vaca meio sangue girolando, ou de um ambiente só permite o meio sangue, é muito mais eficiente. Às vezes você conseguiu usar melhor acesso ao melhor touro holandês, a melhor vaca para fazer um embrião daquilo ali, e você vai tentar, às vezes, com o sêmen sexado, fazer aquele trabalho, não vai conseguir, o êxito, às vezes, é inferior. Né? Então, às vezes, é uma tecnologia que parece muito melhor, mas não, né? Nem sempre um lado é aplicado. Não, é isso aí. A gente está bem alinhados. Eu estou batendo nessa bandeira porque eu visitei muita fazenda. Eu fiquei 10 anos visitando fazenda, tentando abrir negócios. Eu vou fazer a pergunta. Em qual palestra que você vai hoje que tem o tema As Vantagens da IATF? Não se existe mais essa palestra. A palestra que existe hoje é 1 uso, 2 usos, 3 usos, encurta, ECG, GNRH, LH, tudo mais. Então, assim, nós nem estamos falando mais na vantagem de se usar a metodologia. É como usar. É como usar. O touro acabou. Eu não conheço e também faz parte do nosso trabalho na Agro10X prospectar, e eu estou te falando porque no primeiro semestre de 2022 a gente abriu mais de 500 cadastros para participar de leilões. Mas muitos não tinham nem inscrição estadual. Ele nunca ainda deve ter um monte. Não. Ainda deve ter um monte.
Mas ele nunca usou um touro melhorador, muitos deles. Muitos sim, mas outros não. Aquilo foi o evento do ano dele. Ele falou assim, foi o evento do ano daquela fazenda, a aquisição do touro. Com certeza. E é uma decisão tão simples, né, Wagner? Às vezes que depende só do produtor. Você falou, às vezes é uma estação de monte e um touro ali. É muito simples ele tomar essa primeira decisão, né? E dar esse passo. Wagner, outra coisa também. Eu acho que os agentes financeiros eles vão na direção de atender o que a agropecuária precisa, né? Às vezes o juro é interessante, às vezes não é. Mas veja o que acontece com a pecuária seletiva. O que está acontecendo hoje? O produtor está financiando, o produtor de genética está financiando diretamente o cliente usuário de touros e... Rapaz, quando se parcela sem juro num país que tem inflação... No modelo de negócio... Aí eu fico me perguntando, às vezes eu estou lá em alguns outros ambientes que não são da pecuária e o pessoal vem me perguntar, mas e aí? Eu falei, é o modelo de negócio mais lindo que possa existir para o comprador. Ué, ele pega um animal pronto para o uso, recebe em casa, parcelado em 24 vezes, sem juros, numa taxa Selic de 14, 13,75. Uai, como é que... Aí esse é um modelo brasileiro, tá? Eu perguntei até a um colega da Bolívia, de um país aqui vizinho que faz, tem sistemas que são dolarizados aqui, a gente não consegue dolarizar para tentar fugir um pouquinho da inflação, né? Se você botar alguma coisa em contrato em dólar no Brasil, você não vende nada. Não vende nada, porque é como se quisesse já criar uma defesa para quem está vendendo. Sim. Mas nesse modelo de financiamento sem juros, eu acho que é uma facilidade que é inusitada. Então, é por isso que essa bandeira ela precisa ser, William, muito bem levantada e sacudida. Cara, é um modelo que foi desenhado para o comprador. Receber 20, 30 anos de seleção em um pacote genético, que assim, foram 3 touros para a central, mas quantos estão muito próximos deles? Tá tudo ali pertinho. O próprio sêmen, Wagner, se você pensar bem, é uma democratização de genética absoluta. Absoluta. Pensa no cavalo, isso não existe no cavalo. Absoluta. Não existe em cavalo. Justamente. Não existe em outras, digamos, em outras espécies um facilitador desse. Na espécie bovina, é totalmente democratizado. Você tem acesso a uma genética que o esmero é tão grande para você produzir, Sim. como eu também tenho acesso à genética de outros criatórios importantes no Brasil, por preços bem razoáveis, muitas vezes. Muito razoáveis. Se você for para a FIV, então, em que uma dose de sêmen você vai colocar em tantos embriões, em tantos ossos, é uma coisa até... O valor fica tão baixo que não entra nem na conta. E no embrião, também essa conta já vai fechar, já fecha. Porque quando você faz o valor de mercado do animal nascido e recriado na sua fazenda, você não conseguiria com aquele valor ir lá naquela propriedade comprar aquele animal naquela idade. Qualquer consultor, Wagner, que fizer uma conta de vantagens que um reprodutor bovino traz para uma propriedade, em qualquer das características que ele tem uma vantagem, ele é talvez o insumo que mais facilmente se pague. Com toda certeza. Absolutamente. Mesmo você pensar que os leilões dos melhores touros estão saindo um pouco mais caro, ainda assim se paga com muita facilidade. Muita facilidade. É só fazer uma pequena... Bota um animal com um ganho de 15 quilos acima de uma média de uma base de uma vacada Nelore, acima daquele boi de boiada que ele iria usar, por exemplo, e bota isso em quantos filhos ele vai deixar, em quanto tempo ele dá um retorno para o criador. É tão rápido isso aí. Quase no primeiro ano já fecha a conta. A conta é muito rápida. Conta de padaria, né? Sim. Uma característica simples. 15 quilos a mais, 30 produtos por ano, 25, se quiser colocar, 25 produtos por ano. Bota um tempo de vida útil utilizado dele. durante 6 anos. 5, Você conservador. Ele é um insumo que facilmente se paga. Muito mais fácil, talvez, do que insumos que a gente acha que são tão interessantes. Paga fácil. Faz a conta em quilos de bezerro, né? Então, quilo do bezerro hoje tá o quê? 13, 14 reais? 14 reais. Vamos fazer a conta rapidinho. E ainda não é o melhor preço. Vamos lá, William. É só pôr 15 quilos. 15 quilos vezes. Vamos pegar 25 produtos por ano, 25, tá bom? Vezes 6 anos. Vezes 6 anos. Vezes 14. Vezes 14 reais o quilo. 14. Porque são 2.000 quilos. 31 mil. Com 31 mil, e ainda você está ficando com o casco. Não, tô falando da diferença. Da diferença só desse touro melhorador com um touro base zero. Sim. Ok? 31 mil reais. Você vai para o mercado e compra com 25 mil touros de muita qualidade. E aí a gente tem que pensar também que a genética é cumulativa nas fêmeas de reposição. Sim. Então,
não tem investimento. Fazendo uma conta, justamente assim, a continha aí na hora aí já vê que é muito e esse muito saudável, né? Esse é o caminho da gestão de emissão de gases aí na atmosfera. Esse é o caminho da produtividade. Eu estava naquela palestra, nesse evento que teve em Goiânia, no mês passado, de reprodução, e um dos palestrantes lá trouxe um número, William, que a pecuária está liberando para a agricultura 1 milhão de hectares por ano. Todo ano a pecuária libera 1 milhão de hectares para a agricultura. Sem perder nada em produção, né? Aumentando. Produtividade. Produtividade aumentando. Fruto do quê? Genética, sanidade, manejo. Mas a genética é um pilar que sem ela isso não acontece. Você pode dar o melhor manejo do mundo, mas a genética, como você mesmo disse, Paulino, ela é multiplicadora e ela é permanente. E você entrou num tema importante também, que é a sustentabilidade, né? Que é um grande trunfo do Brasil aí, que produz esse sistema de produção preponderantemente a pasto. O capim, quando vegeta, ele sequestra carbono, né? Aí é fotossíntese, energia solar, água, nutrientes que está pegando no solo, sequestrando carbono. Aí vem o animal, come esse capim, obviamente, que emite um pouco de metano para a atmosfera, né? Principalmente via eructação, a turma fala do peido do boi, do pum do boi, mas é mais o arroto mesmo, né? Porque é um ruminante. E, de qualquer forma, o balanço aí pode ser positivo, principalmente encurtando o ciclo de produção, que é o que a gente está fazendo a pasto, e produzindo com mais eficiência. E a gente tem que falar isso para o mundo, porque muitas vezes alguns países que têm até maior taxa de desfrute, mas é um sistema de produção baseado no coxo, primeiro que esse animal está competindo com o humano, né, em termos de grãos nobres. Claro que existem os resíduos da agroindústria também utilizados para suplementação. E aí, segundo, que, enfim, o sistema de produção no Brasil, ele é extremamente saudável e acho que a gente tem que falar mais isso para o mundo. Quanto mais eficiente o sistema, mais sustentável ele é. Mais sustentável. Nós temos um compromisso, né, assumido na COP aí, COP26, de reduzir em 30% a emissão de metano, né? E aí a gente só vai conseguir isso com manejo de pastagem e com genética eficiente, trabalhando em cima disso. A gente tem um jargão aqui na empresa que velocidade é tudo, né? Então, para imprimir velocidade no sistema de produção, tem que ter genética. Não adianta a gente tentar outro cenário, Dr. Fernando, que não vai chegar lá. Tem uma parte do nosso podcast aqui que chama Fogo no Parquinho, Binho. Puta! O Fogo no Parquinho, ele é só para dar uma pimentada nas coisas mais polêmicas. Mas vamos lá, vamos falar em algumas palavras um pouco do que a gente tem aí de discussão. Desafio de precocidade, o que é que vocês têm em termos de... Esse fogo no parquinho é para ser rápido? Assim? É para ser rápido. Para mim tem que fazer a conta. Fez a conta, esse bezerro a mais, porque isso não vem de graça, né? Não tem almoço de graça. Tem que suplementar um pouco melhor esse animal pós-desmama e continuar zelando dessa precocinha aí até ela enfim, ir pro seu segundo, até a reconcepção. Então, acho que a gente tem que fazer conta, compensou na conta ali, toca o pau. É interessante em termos de melhoramento genético, a gente está encurtando o intervalo entre gerações. Acho que não é para todo mundo. E dá para se fazer também sem turbinar demais a coisa. Mas então, gestão, faz conta. Eu diria complementarmente que no nosso programa de seleção, a gente vai procurar identificar isso. Identificar animais que respondem a essa precocidade sexual. Mas se a pecuária comercial, nem toda ela, puder exercer isso na sua atividade em específico, no seu ambiente em específico, de alguma maneira eu vou responder como me disseram alguns anos atrás. Eu estou te dando um cartão de crédito com essa característica. Você usa se você tiver condições. Mas então nós vamos identificar animais que tenham isso na sua genética. É válido? Nem sempre, nem para todos. Mas pelo menos vai estar no seu cartão de crédito, ou seja, vai estar ali naquela genética daquele animal a informação. Bom demais. Mercado, hein? Mercado 2022, pré-safra. Estamos chegando aí, estamos em agosto, já tem touro cobrindo vaca. Qual que é a visão do William, do Balbino aí em termos de mercado? Bom, hoje o momento do mercado de gado de corte, ele está meio patinando, tá? Agora, eu não tenho
dúvida alguma de que o Brasil é o grande produtor de proteína de origem animal para o planeta. Então, é só essas acomodações básicas, eu acho que a gente passa por algumas ondulações muito menores do que eu e o Dr. Fernando, que tem um pouquinho mais de era aí, e a gente observava que o mercado assim, era uma gangorra. Hoje a gente já tem um comportamento um pouco mais linear, passa por uns balanços, principalmente em função de um ano de mais seca, um ano em que a indústria frigorífica se organiza e durante um determinado momento disponibiliza os seus próprios animais para a escala de abate, aí dá uma pressionada no mercado e todo mundo, né, acaba acompanhando. Mas eu tenho uma visão otimista com relação à pecuária de corte no Brasil. Para mim, embora, mais uma vez, o momento de hoje para quem viveu o ano passado, né, que foi um ano espetacular em termos de mercado, mas eu acho que a perspectiva mas talvez muito seja positiva. Um momento muito mais realista, né? Hoje nós estamos vivendo do que o que nós vivemos o ano passado, né? Hoje eu acho que está muito mais realista, né? Mais pé no chão, talvez, né? Agora, aproveitando o gancho do realismo, da história realista, o mercado, né, como diz o jargão, é soberano. Então, se a gente não pode ditar os preços da porteira para fora com bolsa, o momento é oportuno, porque diz o jargão aí que a gente tem que comprar na baixa, não é isso? Era meu próximo ponto, né? A decisão de compra. Parece que o pecuarista tende a ficar esperando o que vai ser. Temos cenários aí futuros, nos próximos meses, de eventos esportivos, políticos e tudo mais. Mas e aí, decisão de compra? Óbvio que a gente... o Balbino meio que respondeu, né? Então, no melhor momento para quem está acreditando. Mas eu acho que o pecuarista tem que ouvir um pouco mais sobre... Cara, né? Existe uma janela de oportunidade. Se ele está aprovisionado, se ele está... de alguma forma e outra, o modelo de negócio que ele está entrando, sem juros, vamos dizer assim, se ele compra hoje, se ele compra daqui 1 mês ou 2 meses, vai impactar pouco no ciclo financeiro, mas na oportunidade, talvez. Eu acho isso, né? Tá no melhor momento, tá numa janela de oportunidade enorme para investir em pecuária, investir em genética, com essa condição totalmente favorável ainda ao comprador, nessa condição de mercado. O momento realmente mais do que oportuno, né, Wagner? E lembrando que o momento também, vamos dizer assim, da pecuária como um todo, ele também é um reflexo dessa Selic mais alta, maior juros. Então, tem gente que prefere ficar com o dinheiro no banco um pouco, né, esperando a coisa acontecer, mas eu sou daqueles que acho que eu gosto de trabalhar com produção, sabe? Esse negócio de... especular? Eu não sou muito desse, não. Eu gosto de produzir, então eu sou suspeito para falar disso. Mas eu acho que o momento é oportuno para investir em produção. E investir em produção no agro brasileiro, que é esse Brasil que dá certo. E a pecuária é uma das molas propulsoras também desse universo gigante que é o agro brasileiro. Isso aí. E aí, Valvin, isso aí, eu acho que estava respondido antes. Eu acho que a CRIA, ela pressupõe uma estratégia diferente. A CRIA pressupõe uma estratégia para quem sabe, entende um pouco do ciclo da pecuária, perceber que não é um jogo de caminhar com a manada. Sim. Se você caminha conforme o fluxo do coletivo, você pode estar indo pelo caminho do mais caro. É a situação mais cara de você investir. A situação melhor exatamente são as oportunidades, essas janelas passam despercebidas para muitos. Sim. Eu acho que a CRIA, nesse momento, ela é estratégica para quem aposta na agropecuária brasileira, independente do nosso sistema futuro político, ainda, digamos, incerto, né? Mas, e também um sistema global que também com guerras e pandemias, às vezes sai um pouco do fluxo normal, né? O retorno de uma inflação mundial, etc. Eu acho que a pecuária brasileira, ela tem grandes oportunidades nesse cenário. Maravilha. William, que tópico de ouro aí que nós não tocamos aqui nessa conversa, que ela não deveria passar batida para o produtor, para o outro melhorista, para quem esteja nos ouvindo aí, a gente que está
resolveu colocar um pouco da cara, bater aí, a cara é a tapa, né? mas o que você acha que um tópico aí que ficou, nós não falamos disso. Eu acho difícil, né, algo que a gente não tem abordado nessa prosa tão bacana aqui sobre pecuária de corte, mas eu enfatizaria mais uma vez essa obsessão pelo top 0,1%. Pode ser um risco para a pecuária, tanto para a pecuária seletiva com reflexo na pecuária comercial, isso por conta de conduzir para animais de maior porte, com maior exigência de mantença, e acho que o grande trunfo da raça Nelore é justamente uma vaca com pouca necessidade de mantença, de aporte nutricional e capacidade de desmamar cerca de 50% do seu peso. A gente não pode perder muito isso, lembrando que também o peso ao nascer, o vigor do bezerro do Nelore sempre foi a facilidade de parto e vigor de bezerro sempre foi uma das características funcionais importantes para a raça, e se a gente ficar com essa busca obsessiva só pelo top 0,1, a gente pode perder isso. Então, o toque é um olho nos números e um olho no gado, porque o gado, a morfologia do gado diz muito o que ele é em termos de... E aí eu fico até às vezes assim, puta, mas o William é um cara que começou na consultoria dizendo pra gente que a gente tinha que olhar para avaliação genética. Continuando dizendo, como é que você vai comprar um reprodutor hoje sem avaliação genética? Mas a genômica não é uma verdade absoluta, com isso, um olho no gato e outro no peixe. Show de bola. Balbino, 25 anos foi uma data importante aí para a Nelore, né? Agro Antônio Balbino, houve repaginação de imagem, um pezinho aí no marketing, começando a conversar com mais pessoas, ampliando aí a visão de mercado nacional. Conta um pouquinho para a gente desse capítulo aí. A gente está caminhando aí para um encerramento em breve, né, doutor Fernando? Mas eu acho que é um capítulo importante que não pode passar batido, porque foi uma decisão de a Agro Antônio Balbino, que tem uma força muito grande ali regional, mas está se mostrando, está chegando nas centrais e agora conversando com gente de outros estados e tudo mais. Conta um pouco sobre esse capítulo para a gente. Teve a honra de participar juntos aí, acredita que tenha sido muito importante aí para o projeto. Então, Wagner, eu acho que foi um passo muito importante que nós demos em tentar entender como conversar melhor com o mercado, como traduzir melhor aquilo que fazíamos dentro da porteira, que fazíamos num ambiente muito regional, traduzir esse trabalho para pessoas que às vezes vivem em ambientes distantes da nossa realidade, aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa casa, com a assessoria bem feita, com a condução de um trabalho tecnicamente bem conduzido, a elaboração de um plano de trabalho na seleção. Isso não é uma tarefa para se fazer da noite para o dia, mas ainda assim, os próximos passos, a partir de agora, eles, obviamente, serão planejados em razão dessa comunicação, do reflexo dessa comunicação, daquilo que nós estamos ouvindo também dos clientes, ouvindo através da assessoria de marketing, ouvindo através de uma comunicação mais ágil em rede social. O mundo está mudando a forma de se comunicar, né? E nós não poderíamos ficar fora disso. A agropecuária não pode ficar fora disso. Nós vimos aqui há algum tempo falando sobre como o Brasil trabalha nessa mitigação de informações que estão conturbando o mundo da agropecuária e traduzindo para o mundo leigo de uma forma totalmente diferente daquilo que nós entendemos cientificamente que é real. Mas se a gente não participa dessa comunicação, a gente fica fora do jogo. Então, esse ambiente da pecuária seletiva também, no Brasil, ainda que faltem touros para um Brasil que precisa de tantos animais para fazer melhor o seu trabalho de casa, ainda assim ele é muito competitivo. Porque o universo das pessoas que acreditam nisso, ele vem aumentando, mas ele ainda não é tão amplo, ele ainda não foi absorvido por tantos pecuaristas que podem talvez se utilizar mais essa genética. Então, nós precisamos entender o que esse ambiente está percebendo nisso, quais são as diferenças, como é que ele consegue ingressar nisso, o que ele espera de quem faz seleção, o que o criador comum espera
de você. Como é que você vai traduzir para ele numa linguagem que ele possa entender e não só a gente ficar discutindo entre técnicos, em seminários de técnicos, dentro de palestras científicas, mas trazer para o criador a informação correta para que ele possa se utilizar desse progresso genético. Então, eu acho que a rede social e os caminhos de comunicação que a gente precisa agora é falar com o público, falar com esse público, que os acessos são outros, né? Nós estamos vivendo um mundo diferente e eu acho que nessas plataformas de negociação, de transição de comunicação, vai ser o caminho para a gente interagir melhor com o criador. O Brasil é grande, né? E a gente não consegue falar com tanta gente assim, sim, de uma forma tão direta quanto a gente fala com o nosso vizinho, né? Sim. E aí, William, como é que você viu aí a presença do marketing, do digital, chegando nesse segmento aí da genética? Tem a Agro10X que está trabalhando isso, mas tem outras empresas também. Como que você, como assessor que está ali no front do leilão, tem percebido esse movimento, né? A Agro Balbino entrou nesse jogo, já está aí, você vê a dificuldade que assim como construir um trabalho de melhoramento genético por décadas para chegar num estágio e falar assim, mercado, estou pronto para te oferecer um animal que vai contribuir no seu progresso genético. O corpo, a robustez da comunicação, ela anda pelo mesmo viés, né? Todo dia microações, vamos falar analogia com os manejos, né? Todo dia tem um negocinho para fazer e como que esse pacote de comunicação vai conseguir refletir o pacote tecnológico, né? De maneira que ele entenda. A gente aqui acredita que é assim, o técnico e o produtor falando direto para o produtor. Isso é uma das vias que a gente acredita. E também acredita que, através do digital, não chegaremos lá batendo na porteira e dirigindo, gastando a gasolina, mas nós vamos chegar no celular dele e vamos falar com ele, esperamos falar com ele um pouco do que ele gostaria de ouvir, né? Mas queria um pouco da sua visão. Wagner, o mundo realmente está mudando e a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Dentro do mercado de genética, nós acompanhamos a chegada da televisão, por exemplo, que era considerado já foi uma grande disruptura aí em termos do processo de comercialização. Antes precisava ver, tocar, e de repente veio a TV e entrou na jogada e ganhou um espaço gigantesco dentro do Brasil, porque, né, a dimensão da nossa pecuária é enorme. Eu acho que nós estamos passando novamente por mais uma disruptura de mercado, que aí vem o digital, onde a pandemia acelerou um pouco a intimidade com o digital do pecuarista, que tende a ser mais, né, a gente tem que mais tradicionalista, um pouco mais conservador, mas de repente teve que usar um meio digital para se comunicar com o filho, com o neto, teve que, né, começou a participar de live e entendeu que o negócio não é tão complicado assim, muito pelo contrário. O mobile hoje é uma ferramenta de trabalho indispensável aí para qualquer um, né, o tanto que permite de agilidade. E aí, o marketing digital ele deve ser feito de maneira profissional, porque também as pessoas acham que entendem, né? De repente, tem o Facebook aí, ou um Instagram, e já acha que está dominando a coisa. E, na verdade, uma estratégia de marketing é algo muito, muito mais complexo. E aí, obviamente, que existem outras empresas no meio, mas tenho acompanhado a evolução, na verdade, desde o nascimento aí da Agro10X, que já veio com essa concepção de marketing estratégico no meio digital e só vem obtendo o sucesso que tem obtido por entender a realidade do mercado, gente que é do mercado, porque essa é uma outra dificuldade que eu enxergo em algumas outras empresas, onde os gestores não entendem as características próprias desse mercado, que é distinto. Sim. O mercado de pecuária é um mercado um pouco diferente, né? Enfim, então eu parabéns aí para a Agro10X, né, porque estamos aqui, mas eu tenho observado o resultado, então estou dando os parabéns por resultado e acho que
esse é um grande caminho que vai facilitar toda essa história dentro do agro, desde a absorção de conhecimento até propriamente a parte de comercialização. E na parte de gado, eu creio muito, desde da concepção da nossa empresa também, já tinha uma visão digital desde lá de trás, que quanto mais credibilidade tiver esse produto, quanto mais certificações e que o mercado compreenda essas certificações dê resultado de fato, essas certificações vão ser um grande facilitador para o mercado digital. Então, quando a gente fala de interpretar uma avaliação genética e também ter um EPMURAS que funciona como um retrato falado do animal, eu acho que são tecnologias que andam aí de mãos dadas com o digital para que a gente tenha, então... A democratização da informação também. Né? De forma mais inteligível, mais eficiente, todo mundo ganha com isso. Maravilha. Bom demais, é isso aí, né, doutor Fernando? A aula, né, que nós tivemos hoje aqui, como é bom. E a gente, o dia a dia nosso, né, Wagner, ele é pautado numa das estratégias nossas da empresa, é levar conhecimento para frente, né, passar esse conhecimento, e ele só tem valor quando ele chega lá na ponta. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Partir conhecimento de vocês dois e fazer esse conhecimento chegar lá na ponta, para o produtor, para o técnico, para facilitar as tomadas de decisões lá. A gente só tem a agradecer, né, a participação. Bom, William, vou deixar o Balbino fazer um encerramento aí. Show. Vou te convidar aí para as palavras finais, considerações finais. O que a gente tem que reforçar aí com nossa audiência, com a audiência da Agro Antônio Balbino, que vai receber esse conteúdo, né? O que você tem aí de considerações finais para nós? Wagner, considerações finais da minha parte, é só agradecer a oportunidade de conversar com mais gente, afinal de contas o trabalho nosso é esse, gosto demais de ter oportunidade de transmitir um pouco de conhecimento, que a gente pode falar isso hoje com 50, né? Faço 52 esse ano, de alguém que teve dentro da universidade, fiz mestrado, doutorado na área, mas para mim a escola maior que eu tive é a escola da vida, porque a gente pisa né? Claro. Enfim, suja a roupa de poeira, viu, doutor Fernando? A gente está no campo. Isso faz uma diferença muito grande. E aí eu só tenho a agradecer essa oportunidade de conversar com mais gente sobre temas tão importantes e fiquei muito contente com a prosa de hoje, né? Alto nível, porque, enfim, né? Você é da área, uma referência aí, era uma referência na parte de mercado, né? De material genético, de repente virou uma referência em termos de marketing digital, e juntando essas duas coisas muito legal mesmo. Doutor Fernando, que para mim sempre foi uma referência, né, em termos do profissional que era, dentro das centrais de inseminação, enfim, sempre procurei conversar muito. E o Balbino, também, né? Que para mim é um criador de excelência, um selecionador, né, alguém que tem toda a competência para produzir essa semente melhoradora, que não é para qualquer um. Então, obrigado a você também que está nos assistindo, porque só com a sua audiência aí que isso tudo vale a pena, né? Com certeza. Balbino. Bem, Wagner, eu queria agradecer a AgroDX, a Brasil com Z e todos aqueles que estão e podem nos ouvir nesse momento, por estarmos podendo compartilhar um pouco do pensamento, da opinião, dos trabalhos que fazemos. Isso é muito importante para que se consolide uma visão de alguém que cria e seleciona, visando o melhoramento genético, porque por vocação profissional, eu acho que nós temos isso num atributo quase que da própria genética pessoal. Nós fazemos isso com prazer, com gosto, por profissionalismo, queremos fazer sempre dessa forma e da melhor forma que pudermos chegar ao nosso cliente, ao criador, aos amigos que possam usufruir daquilo que nós tentamos traduzir no produto final para o mercado. Nós estamos aí com, enfim, um ano de muitos desafios também, né? Ano de mudanças políticas, enfim, uma série de acontecimentos, mas a agropecuária brasileira mostra sua força através do trabalho que se faz no campo, das estratégias de chegar com a informação, do desafio digital, do desafio de mercado, do marketing bem feito, e, digamos, da prospecção de um mercado que é muito importante para o Brasil. É importante não só para os produtores brasileiros, mas para o país, como nação.
a agropecuária, que é, digamos, um dos baluartes mais importantes digamos, da nossa economia, é um dos sustentáculos do nosso país. Eu acho que exercer um trabalho que dá dignidade para a gente na agropecuária brasileira, com tamanha importância nesse cenário do fazer a seleção do Nelore, contratando assessorias, fazendo parcerias e trabalhando para que a pecuária seja cada dia melhor e mais produtiva, eu acho que isso traduz enormemente uma boa parte daquilo que a gente tem tentado realizar no nosso campo de expertise, digamos assim. Esse é um ano, Wagner, que apesar de não ter os 25 anos de comemoração da seleção, temos os 26, cada ano é um ano, né? Mas teremos também o nosso leilão em novembro, um leilão tradicional, em que nós estaremos oferecendo ao mercado touros de boa qualidade, excelente qualidade, cada ano melhor, e esperamos que o mercado nos dê essa oportunidade mais uma vez de estar, digamos, multiplicando esse trabalho ao longo do Brasil inteiro, democratizando essa genética que fazemos com tanto profissionalismo. Com certeza. Espero fazermos outro episódio depois, William, específico para o leilão. Show. Lembrando que nós estamos aí há uns 80 e poucos dias, acho, do leilão, né? Então, nós não vamos ficar batendo aqui hoje em oferta de leilão, porque não é a ocasião. A ocasião, de verdade, era trazer um pouco mais da visão do criador, né, sustentado por assessoria técnica de confiança e que eu sempre que lembro da Brasil, eu lembro de performance, né? Então, assim, cara, se eu conseguir equilibrar os dois mundos, eu vou colocar alta performance no meu game, né? Então, realmente, a ideia era, doutor Fernando, que o mercado conhecesse um pouco mais, né, desse conceito. Né? Nós que estamos aí num propósito muito claro, de acelerar, que o pessoal tem me perguntado, mas que aceleradora? De quê? Que isso, aceleradora? Cara, o propósito é claro, acelerar essa digitalização dos processos comerciais da empresa. E aí, tem a palavra comercial, sim, mas ela nasce no entendimento do que eu faço e como que isso conecta com o que você precisa. Então, mas como que eu posso digitalizar isso? Então, hoje, esse é o nosso propósito muito claro de levar, de digitalizar a Agro Antônio Balbino para que a gente saia do regionalismo, vamos pensar assim, e vamos para o mercado nacional, né? E hoje, fazendo um papo há 80, 90 dias do leilão aí, já nós vamos fazer esse papo específico para o leilão, né, doutor Fernando? Mas é isso aí. Com o senhor, doutor Fernando. Não, foi muito bom, viu? Que aula nós tivemos aqui, que prazer tê-los aqui conosco, né? E eu espero que tenha contribuído grandemente, né, para as pessoas poderem levar esse conhecimento nas tomadas de decisões do dia a dia, lá dentro da propriedade, viu? Muito obrigado, Balbino, muito obrigado, viu, William? Bom demais. Então é isso. Mais um episódio aí do Genética com Digital. Um propósito claro, digitalizar empresas de genética e reprodução nesse segmento. Agradecer a audiência de todos vocês. Espero vê-los em breve num próximo episódio.